Eu falei que eu ia cobrar, mas eu não sou vagabundo. Eu não sou Não, chinelão. mas eu vou pagar. Eu não sou vou pagar. chinelão. Eu não sou Mas chinelão. eu vou pagar. Primeiro eu Custou trouxe 60 euros. Primeiro eu trouxe pela Não, Estrada Fora. esse é de graça. Pela Esse é de Estrada graça. Fora. A Peninha coleciona livros, né, do On The Coleciona, Road, né? tem mais de 20. Então tem mais uma edição para ti aqui do relógio Não, d'água. eu tenho essa, só que não essa, né? Parei que eu vou ter que abrir um parênteses. Para quem não sabe, eu traduzi o livro On the Road, do Jack Kerouac. Foi um sofrimento, foi um horror, durou 9 meses. Eu tinha 20 anos de idade. E Tu traduziu com 20 anos de idade diretamente do inglês, tu não teve nenhuma edição de língua portuguesa a te Então, ajudar. eu tinha uma edição em francês e uma edição em espanhol. E quando faltavam, assim, mais ou menos um quarto do livro, talvez um terço e meio do livro, entra uma amiga da minha ex-mulher, feliz da vida, quase chorando, e me entrega esse livro, não nessa edição, pela Estrada Fora, em português de Portugal. Eu não aguentava mais, já estava sendo ameaçado de morte pela edição, pelo editor, porque eu fiquei de traduzir em 3 meses, já se tinham passado 7 ou 8, e aí ela me entrega o livro, eu digo, vou copiar tudo. Aí abro o livro, a primeira frase é: fui-me de boleia ao Oregão num carro descapotável. Joguei o livro longe. Fui-me de boleia, fui de carona ao Oregão, ao Oregon, num conversível. Conheci Dean um pouco depois de a minha mulher e eu nos termos separado. Eu acabara de recuperar de uma doença grave, de que não vou dar-me ao trabalho de falar, a não ser para dizer que teve a ver com essa ruptura extremamente deprimente e a minha sensação de que tudo fracassara. De que tudo estava morto. De que tudo o quê? Fracassara. Cara, e é horrível, porque because everything was dead. I first met Dean not long after me and my wife split up. In a hard split up that I wouldn't bother to talk about, except with my feeling that everything was dead. E aí, já começou mal. Já começou mal e muito rebuscado. Com a chegada de Dean Moriarty, começa a minha parte da vida que se pode chamar de vida na estrada. Começou o período da minha existência a que se pode chamar a minha vida pela estrada fora. Muito ruim. E Dean era o cara perfeito para a estrada simplesmente porque ele nasceu na estrada, a bordo de um calhambeque, de um carro caindo aos pedaços, quando seus pais estavam indo para Denver em 1926. Dean é o tipo ideal para a estrada, pois nasceu mesmo na estrada, quando seus pais atravessavam Salt Lake City numa velha carripana a caminho de Los Angeles em 1926. Soube de sua existência... Eu sou um gênio! Eu nunca mais... Tu pulou só uma frase, que aqui, ó. Antes disso, sonhara muitas vezes ir para o oeste. E ir para o oeste nunca dando a largada. A fim de ver o país. Sempre... Aqui ficou lindo. Sempre a planear vagamente sem chegar a partir. Puta que pariu! Que do caralho! E tu sabe que essa não é a mesma tradução. Essa não é a mesma tradução. É a tradução de Armanda Rodrigues e Margarida Vale de Gato. Tu vê, não é a mesma minha. Vê se tem a data aí dessa tradução. Agora, deixa eu contar uma história. Eu só gosto de contar histórias na qual eu sou o herói, né? Então, deixa eu te contar uma. Quando o Walter Salles conseguiu, enfim, os direitos para filmar On the Road, inclusive eu acho um filme legal, tem gente que não gosta. Eu gosto do filme. Eu gosto do filme. Eu acho legal então, também. O filme ia ser filmado primeiro pelo Marlon Brando, aí o Marlon Brando desistiu, depois o Coppola desistiu, depois o Gus Van Sant, nunca ia adiante. O Walter Salles, o Valtinho, meu amigo, conseguiu o prodígio de obter os direitos que já tinham estado na mão desses caras todos, chegou nas mãos dele e ele filmou. Eu gosto do filme. E aí, só que a Folha de São Paulo me ligou logo que ele conseguiu os direitos. E me pegou de péssimo humor horroroso, total, e eu ainda totalmente com inveja, raiva e ódio que não tinha sido convidado para o projeto. E aí me perguntaram, o que você acha de que o Walter Salles vai filmar? Eu digo, eu acho que vai ser um desastre, eu acho que vai ser horrível, eu acho que vai ser péssimo, esse filhinho de papai, esse banqueiro desgraçado, vai ver que nunca fumou um baseado na vida, tomara que seja horrível, tomara que seja um Central do Brasil piorado. Pum. Falei, mamãe falei, papai falei, saiu no jornal.
na mesma matéria, saiu o seguinte, Walter Salles, li On the Road em 7 línguas diferentes, e o que tenho a dizer é que a tradução de Eduardo Bueno é a melhor do mundo. Perfeito. Puta merda, na mesma matéria. Aí descolei o telefone dele e disse, Valtinho, tu sabe que a imprensa mente muito, eu não disse nada. Eles botaram o oposto do que eu tinha dito, Valtinho. Eu tinha dito, eu amo o Walter Salles. Já chamando de Valtinho. Já chamando de Valtinho. Meu irmão Valtinho. Sério, cara, que vergonha, cara, que vergonha. Peninha, sabe, aí que tá, isso é uma coisa que agora que nós estamos pegando amizade, né? A gente não mesmo. Nós somos conhecidos, profissionais. Essa tua vontade de destruição das pessoas, cara, esconde o teu melhor lado, que é o teu lado de dentro. A gente, eu, Arthur, que já te conhecemos cara... por dentro, a gente sabe que em volta disso tudo aí tem um grande ser amável, carinhoso com todos, né? E por isso, tão carinhoso por todos, que agora nós adentramos no nosso assunto, que eu vou te dar de presente. Eu vou te dar de presente não por ti. Eu vou te dar de presente pelo livreiro. O livreiro. Porque quando eu provoquei vocês no grupo de WhatsApp, eu estava na frente de um livreiro, comprando o livro do Peninha, né, que o Peninha pediu para a gente. O Peninha estava a falar aqui que eu falei, provocado pelo Peninha, eu provoquei, ele falou assim, Peninha, é impressionante que nas livrarias portuguesas a quantidade de títulos sobre a história de Portugal. E, tipo assim, são calhamaços, são 700 páginas de um livro contando só a história de Dom Sebastião. Sabe? Eles pegam um capítulo e mergulham, assim. Eu sei que o Brasil está a mergulhar nisso, porque não adianta só fazer livros que ninguém compra. Então, tu precisa de um processo inteiro. Mas lá compra um pouco também, mas tem aquele projeto que as bibliotecas são obrigadas. 11 milhões de habitantes só. Eu vi assim, um best-seller lá, Arthur, assim, ó, 25 mil livros vendidos. Sim, o Pianges foi best-seller lá também, né? Vendendo livros. E Eduardo Bueno também, né? Também, Eduardo Bueno também. Continua preso esse Pianges. Deixa eu contar essa história. Aí eu estava ali, aí eu perguntei para os guris assim, porque como eu estou lendo alguns livros, eu comprei alguns livros lá e comecei a ler os livros em português, né? Essa é uma vantagem. Portugal. Mas com tradução ou não? Encontras uma outra língua. Encontras uma outra língua, como a gente acabou de demonstrar agora aqui, numa tradução feita de um livro escrito em inglês, né? Que é On the Road, pela estrada fora. E aí eu perguntei, principalmente pro Peninha, claro, porque ele já deve ter vivido isso aí, o Peninha, depois de dar uns bostaços, ele falou assim, cara, eu quando lancei os 3 primeiros livros em Portugal, Descobrimento do Brasil... Viagem do Descobrimento, Náufragos, Traficantes e Degradados e Capitães do Brasil. Capitães do Brasil. Eles falaram que precisavam adaptar ao português de Portugal, por uma questão muito simples. Vender. O livro do Peninha escrito no seu computador, né, A Viagem do Descobrimento, não vende em Portugal porque as pessoas não vão achar atraente para ler. Vai ter que fazer muita força para ler. Claro que tem gênios da humanidade, como Saramago, Machado de Assis, Eça de Queiroz, que conseguem vencer essa barreira, né, e falar, o mais moderno é o Saramago. Não traduz para Portugal. Até porque tem uma questão estética, né? Saramago proibiu, né? Proibiu de como ele escreve, né? Aliás, deve apanhar muito alguém em inglês para traduzir Saramago, né? Porque a pontuação é toda torta. Beleza. Dito isso, eu já tinha encomendado para um cara mais jovem numa livraria o livro que o Peninha tinha me mostrado. Falou assim, cara, é muito difícil de conseguir esse livro, blá, 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 blá. Voltei lá para pegar o livro. E aí, eu falei com o mesmo jovem que tinha me entendido, e aí veio um senhor lá de fundo assim, quem é que quer de Celta Temor? Né, falou assim. Aí o cara me olhou assim, né, e falou assim, és brasileiro. Tu não tem cara de quem queres esse livro. És brasileiro? E eu falei assim, sou brasileiro, assim. E ele assim, por que queres? Brasileiro. Assim, aí eu assim, pai, agora, eu falei assim, ó, se eu falar que é para mim, eu senti que deveria ter uma profundidade. E como eu sou raso, eu saí de mim. Eu falei assim, não, eu tenho um grande amigo, né, que gosta muito desse Portugal, mentindo. Tinha que ser um conhecido, né? É que ninguém faz isso. Desculpa, mas ninguém faz isso por conhecido. Ninguém carrega um calhamaço desse aqui. Caralho, olha o tamanho para um conhecido. Um pedaço de tijolo. Amigo. Assim, ó, este livro faz parte ele não falou nova história, falou assim, de como estamos a contar a história, cada vez mergulhamos mais. Aí contou a história do livro, a história do senhor, né? Cadê o nome dele? Do Luiz Felipe Tomás. Né? E aí falou assim, olha, este amigo é um cara muito importante no Brasil, assim, nada, zero importante, assim, porque vaza ser. Porque esse livro é um livro que ninguém procura, ele não existe mais, nenhuma editora consegue relançá-lo, não sei porquê, e ele virou um item de colecionador
que custou 60 euros. 60 euros vezes 7, mais os 10%, mais o transporte, dá R$1 por página, porque ele tem... Mais o excesso de bagagem, mais o excesso de bagagem. Ele tem 750 páginas, então, Peninha, este é o presente do Nós na História, né? De Celta. Espero que pago pelo grupo, então. Pô, sensacional, cara, tô comovido. Celta, ó, o Celta é escrito de uma maneira diferente. Não, é Ceuta, é uma cidade na Espanha. É Ceuta. Sim, é que Celta... Como ele é burro, ele achou que era Celta. Sim, é Ceuta, é uma cidade. Perto do Estreito de Gibraltar. Sim, é o próprio estreito, é o estreito em si, é a ponta do estreito de Gibraltar. E o Potter, na sua burrice constrangedora, não sabia. Toda a expansão portuguesa se inicia com a terrível conquista de Ceuta. Mas é que Ceuta pertence à Espanha absurdamente. Mas é lá embaixo. A Espanha exige... mas é onde está o Eduardo Cudê, onde está o grande Cudê. O Cudê está trabalhando lá, não está trabalhando lá. Não, o Cudê está em Celta, está em Vigo. O Cudê está em Vigo, no norte. A Ceuta é no Mediterrâneo, embaixo, perto de... no Marrocos. Vocês viram por que eu não falei que era para mim o livro? Aí tá minha inteligência emocional. Ele ia dizer, eu quero esse livro porque eu sou torcedor de um time horroroso lá de Porto Alegre, de vermelho, e o nosso treinador está treinando o Celta de Vigo. Então é por isso que eu quero esse livro. E é o Timor, que é time em português. Time em português é Timor. Então é de Ceuta a Timor, que é o time do Eduardo Cudê.